meus amores, tudo bem? Continuação da aula de Sociologia. Na aula passada nós falamos sobre a Proclamação da República, falamos sobre democracia e Estado aqui no Brasil. Nessa aula falaremos sobre um pouquinho mais do contexto da Proclamação da República e o Nordeste brasileiro, em que houve um conflito, um massacre terrível, que foi a Guerra de Canudos, que foram as pessoas que resistiram à Proclamação da República. A Proclamação da República não foi aceita por todos. Muitos protestaram, como em Canudos, na Bahia. Vamos entender um pouco o contexto social nordestino que culminou nesse sangrento massacre. O início da Primeira República, no governo de Prudente de Moraes, o interior do Nordeste brasileiro foi palco de um dos maiores conflitos sociais envolvendo a luta das populações pela posse de terra, ou seja, era uma luta de classe. As principais causas deste conflito, que desencadeou a Guerra de Canudos, estão relacionadas às condições sociais e geográficas da região. O Nordeste brasileiro sofria com as secas que assolavam toda a região, acabando com as plantações de alimentos, matando as criações de animais e secando os reservatórios de águas. Todos os anos, a fome e a seca matavam milhares de sertanejos. As condições de miséria das populações que habitavam o interior do Nordeste brasileiro favoreciam a ocorrência de conflitos e revoltas sociais. Os sertanejos formavam bandos de cangaceiros que aterrorizavam as populações locais e atacavam as fazendas dos coronéis, roubando tudo que podiam. O cangaço era uma das formas mais comuns de luta contra a miséria e a fome. Não eram uns vagabundos que não tinham o que fazer, era uma forma de resistência. As formas como o pobre era tratado, em conjunto com a igreja da época, com os coronéis, com as autoridades, não sobrava nada para o pobre, então era necessário agir com certa violência. Essas condições, também favoreciam o surgimento de líderes religiosos. Que condições? A fome, a miséria, o descaso das autoridades, a mão de ferro dos coronéis em conjunto com a igreja, também favoreciam o surgimento de líderes religiosos conhecidos como beatos ou conselheiros, que pregavam a salvação da alma, e esses religiosos mobilizavam seguidores para formarem comunidades. É aí que se forma a comunidade de Canudos, debaixo da liderança de Antônio Conselheiro. Tudo era dividido nessas comunidades. Tudo era dividido entre eles mesmos e o que sobrava era comercializado nas cidades vizinhas. Desse modo, eles conseguiam obter bens e produtos que não eram produzidos no local. E para se protegerem, os habitantes de Canudo organizaram grupos armados e foi assim que, em poucos anos, o Arraial de Canudos se firmou na região como um contestado, passando a reunir cada vez mais sertanejos que lutavam para mudar suas condições de vida, fugindo da miséria e a dominação dos grandes latifundiários. Após 3 tentativas frustradas de destruição de Canudos por parte dos latifundiários, coronéis, enfim, toda a galera que queria se livrar desse povo, por que eles queriam se livrar? Porque não tinha mais a mão de obra barata para trabalhar para os latifundiários, para os coronéis. Simples assim, é tudo uma questão social, os arranjos, e quando a classe mais pobre tenta melhorar de vida e tenta alcançar novos níveis, geralmente é massacrada. Soldados fortemente armados cercaram por 3 meses o Arraial de Canudos, que sofreu forte bombardeio e depois foi invadido. E o arraial foi completamente destruído no dia 5 de outubro de 1897.
Os sertanejos de Canudo, homens, mulheres, velhos e crianças, foram massacrados pelos soldados que tinham ordens para não fazer nenhum prisioneiro, ou seja, não deixar ninguém vivo. Inclusive, para efeitos didáticos, costuma-se dividir o período republicano brasileiro em 5 fases distintas. A Primeira República ou República Velha, a Era Vargas, a Segunda República, a ditadura ou regime militar e o período de redemocratização, que é a Nova República, que nós estamos nela até hoje. A Primeira República compreendeu o período entre o término do Império até a Revolução de 1930. Destacaram-se 2 momentos diferentes: a República da Espada, até 1894, e o período de acomodação da ordem, marcada pelo comparecimento dos militares ao poder, e a República das Oligarquias até 1930, estágio em que os civis ocupam o poder. As eleições para a Assembleia Constituinte, ocorridas em 15 de setembro de 1890, foram tidas como fraudulentas e manipuladas pelo grupo militar que apoiavam Deodoro da Fonseca. E em muitos casos os eleitos eram completamente desconhecidos dos eleitores, tipo, do nada brotava lá um candidato já eleito que nunca ninguém ouvia falar, ninguém sabia quem era. Olha o nível da coisa. A chamada Era Vargas iniciou-se com a Revolução de 1930 e terminou com a destituição de Getúlio Vargas em 1945. Essa aí é uma história que nós podemos falar em outra parte, porque é muito interessante esse momento da Revolução de 1930, a forma como Getúlio chega ao poder. É golpe em cima de golpe. A Era Vargas foi marcada pelo intervencionismo estatal no plano econômico e social, e também pelos métodos autoritários de governo e condução centralizada do poder. Compreendeu 3 momentos distintos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A deposição de Vargas e a realização das eleições para a Assembleia Constituinte e para a Presidência da República foram marcadas por uma retomada da democracia. A Segunda República percorreu o período de 1945 até o golpe militar de 1964. Caracterizou-se pela consolidação do populismo nacionalista, o fortalecimento dos partidos políticos de caráter nacional e grande efervescência social. A indústria expandiu-se de maneira significativa na Segunda República. O regime militar ou ditadura militar foi instaurado pelo golpe de Estado deflagrado entre 31 de março e 10 de abril de 1964 e estendeu-se até a redemocratização em 1985. Olha o tanto de tempo que durou. E o plano político foi marcado pelo autoritarismo, pela supressão dos direitos constitucionais, pela perseguição política por parte do aparelho estatal, ou seja, a polícia, e pela constância dos arbítrios, como prisão, tortura, de quem quer que se opusesse ao regime, e pela censura prévia aos canais de comunicação. No terreno da economia, ocorreram processos de modernização da indústria e do setor de serviços, acompanhados de uma profunda concentração de renda nas camadas mais ricas e médias da população. O crescimento econômico alcançado nesse período se deveu a um grande endividamento externo. Como fator agravante, houve a inflação, mantida por meio de mecanismos e de correções monetárias. O Estado brasileiro, aproveitando-se desse mecanismo, usou-o para o seu próprio financiamento. E, em decorrência desse quadro, acentuaram-se as desigualdades e as injustiças sociais. E eu digo a vocês que a década de 80 foi uma das décadas mais pobres que o Brasil já viveu. Resultado desse endividamento externo, desse milagre econômico vivido na ditadura, e aí a galerinha que estava viva, que não foi morta nos massacres e que não foi morta na ditadura,
teve que conviver com a pobreza extrema nos anos 80. A eleição de Tancredo Neves para a presidência da República marcou o fim do regime e a retomada da redemocratização, aliás, a tomada da democratização do país. Apesar de indireta, sua eleição encontrou ampla receptividade na maioria dos brasileiros. Assim, em 1985, o país entra no período de redemocratização ou nova república. Falaremos disso na próxima aula, assim como falaremos também dos próximos governos que se seguiram. É isso, ficamos por aqui. Eu gostaria de parabenizar as equipes que participaram desse torneio de robótica, AlphaTec, Robostorm e Cyber Robotics. São as equipes de Aparecida de Goiânia e eu gostaria de dar um maior destaque à AlphaTec, que conseguiu se classificar em 4º lugar e são alunos que assistem essas aulas, então eu gostaria de dar um viva, um parabéns. Quero parabenizar o Matheus Alves, de Eletro, Giovana Ribeiro, de Eletro, Rafaela Barros, de Química, Igor Gabriel, de Química e Jordana Nunes, de Eletro. Parabéns, parabéns, meus amores. Viva a robótica! Yeah! Muita alegria! Então, fiquem bem, se cuidem e até mais.